A maioria das pessoas descreve a própria vida como confusa, mas essa palavra raramente significa o que elas acreditam. Confusão sugere ausência de direção, perda de sentido, falta de lógica. No entanto, para Carl Jung, a psique humana não opera no caos. Ela pode ser inconsciente, contraditória, dolorosa, mas ainda assim profundamente coerente. Quando alguém diz que está confuso, geralmente está tentando nomear algo mais desconfortável, a percepção vaga de que sua vida segue um rumo que ele não escolheu conscientemente, mas do qual também não consegue escapar. Se você observa sua própria história com honestidade, percebe que certos temas se repetem com uma precisão quase irritante. Os mesmos tipos de relacionamento, as mesmas frustrações profissionais, os mesmos conflitos internos, as mesmas promessas de mudança que nunca se sustentam por muito tempo. Isso não é aleatório. Não é azar. Tampouco é confusão no sentido comum. É padrão. Um padrão psicológico que opera abaixo do nível da consciência, organizando decisões, emoções e reações enquanto o ego acredita estar improvisando. Jung afirmava que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. Essa frase costuma ser citada de forma superficial, mas seu peso real é perturbador. Ela implica que grande parte daquilo que chamamos de vida acontecendo comigo é, na verdade, vida sendo repetida por mim. A confusão surge quando o ego perde a narrativa. Enquanto tudo parece sob controle, mesmo um padrão destrutivo pode ser racionalizado. Mas quando os resultados se acumulam e a história que contamos sobre nós mesmos deixa de explicar o que vivemos, a palavra confusão aparece como um refúgio. Existe um alívio momentâneo em se declarar confuso. Se estou confuso, não sou responsável. Se não entendo, não posso agir. A confusão funciona como um amortecedor psicológico entre o ego e uma verdade mais incômoda, a de que algo em mim insiste em repetir a mesma estrutura, apesar das minhas intenções conscientes. Jung chamava essas estruturas de complexos, núcleos emocionais autônomos formados, em geral, a partir de experiências precoces e carregados de afeto. Um complexo não pede permissão ao ego. Ele se ativa, colore a percepção e conduz o comportamento sem anunciar sua presença. Quando um complexo está ativo, a pessoa não sente que está obedecendo a um padrão. Ela sente que está reagindo ao mundo como ele é. Por isso a confusão parece tão real. O indivíduo acredita que o problema está fora, nas pessoas erradas, nas circunstâncias injustas, no momento inadequado. Raramente considera que o fio invisível que conecta todas essas situações pode estar dentro. A psique, porém, não improvisa. Ela repete aquilo que ainda não foi compreendido. A ilusão da confusão se sustenta porque olhar para o padrão exige responsabilidade psíquica. Exige admitir que há uma lógica interna organizando a própria vida, mesmo quando essa lógica conduz ao sofrimento. É mais confortável acreditar que estamos perdidos do que aceitar que estamos seguindo uma rota antiga, familiar e inconsciente. O ego prefere o rótulo de confusão porque ele preserva a autoimagem de alguém que tentou, mas não conseguiu. Reconhecer o padrão desmonta essa narrativa e expõe algo mais difícil de tolerar, a participação ativa, ainda que inconsciente, na própria repetição. Jung não via a estagnação como um erro da psique, mas como um sinal. Quando a vida não muda, quando os mesmos impasses retornam sob novas formas, não é porque algo falhou. É porque algo está tentando ser visto. O inconsciente não fala em frases claras, ele fala em ciclos. Ele repete até que o ego esteja disposto a escutar. A confusão, nesse sentido, não é o problema, é o sintoma superficial de uma coerência mais profunda que ainda não foi reconhecida. Ao perceber isso, algo começa a se deslocar internamente. A pergunta deixa de ser por que isso continua acontecendo comigo, e se transforma, ainda timidamente, em o que em mim continua pedindo expressão. Esse deslocamento é sutil, quase imperceptível, mas marca o início de uma mudança essencial. Porque no momento em que a confusão começa a ser questionada, um outro elemento silencioso começa a emergir, a suspeita de que existe um padrão invisível operando por trás de todas essas repetições, e que ele não está fora, mas no centro da própria psique. Quando a ideia de confusão começa a perder força, algo mais inquietante ocupa o lugar, a percepção de que existe uma regularidade silenciosa organizando sua experiência. Não uma regularidade lógica, fácil de explicar, mas uma constância emocional. Situações mudam, pessoas mudam, contextos mudam, e ainda assim o desfecho interno parece o mesmo. A sensação é a de caminhar por ruas diferentes, e inexplicavelmente, sempre chegar ao mesmo destino. É aqui que o padrão invisível se revela não como teoria,
mas como vivência. Para Jung, o inconsciente não é um depósito passivo de conteúdos esquecidos, ele é um sistema ativo, autorregulador, que busca equilíbrio por meio da repetição. Aquilo que não encontra expressão consciente retorna sob a forma de experiências recorrentes. O padrão não aparece porque você quer, nem porque planejou. Ele emerge porque algo essencial foi excluído da consciência e precisa, de algum modo, ser integrado. Enquanto isso não acontece, a psique insiste. Esse padrão se manifesta primeiro nas emoções. Antes de se tornar um evento externo, ele surge como uma familiaridade estranha, a mesma ansiedade diante de oportunidades, a mesma atração por pessoas indisponíveis, o mesmo impulso de abandonar quando algo começa a exigir compromisso. A mente racional oferece justificativas convincentes, mas o corpo emocional reconhece a repetição. Existe uma sensação de déjà vu psíquico que antecede cada nova escolha, embora raramente seja levada a sério. O ego acredita que decide, mas frequentemente apenas racionaliza decisões já tomadas em outro nível. Jung observou que grande parte do comportamento humano é conduzida por forças autônomas que não pedem autorização. Quando essas forças estão ativas, o indivíduo sente que está sendo ele mesmo, quando na verdade está sendo movido por um roteiro antigo. É por isso que o padrão é invisível, ele coincide com a identidade. Questioná-lo parece, num primeiro momento, questionar quem você é. Arquétipos desempenham um papel decisivo nesse processo. Eles são formas universais de experiência que, quando ativadas pessoalmente, organizam expectativas, medos e desejos. O problema não é a existência do arquétipo, mas a identificação inconsciente com ele. Quando alguém vive possuído por um arquétipo, o salvador, a vítima, o rejeitado, o invisível, sua vida passa a se alinhar a esse papel, independentemente das circunstâncias objetivas. A repetição não é coincidência, é fidelidade ao papel assumido sem consciência. Por isso, tantas pessoas dizem querer mudança e, ainda assim, escolhem caminhos que as levam de volta ao mesmo lugar. Não se trata de falta de força de vontade. Trata-se de lealdade inconsciente. O padrão oferece algo que a mudança ameaça retirar, uma identidade conhecida, mesmo que dolorosa. O sofrimento familiar é psicologicamente mais tolerável do que a incerteza de abandonar um roteiro que, apesar de tudo, dá sentido à própria história. Jung afirmava que o inconsciente compensa unilateralidades do ego. Quando a consciência insiste em uma imagem idealizada de si mesma, o inconsciente responde com situações que a contradizem. Assim, alguém que se vê como forte pode se envolver repetidamente em contextos de impotência. Alguém que se considera independente pode se aprisionar em vínculos sufocantes. Não é punição, é correção. O padrão invisível funciona como um mecanismo de equilíbrio, ainda que seja vivido como fracasso. A repetição se torna especialmente evidente nos momentos de crise. É quando o padrão falha em produzir alívio que ele se torna perceptível. A pessoa começa a notar que suas reações são desproporcionais, suas escolhas previsíveis, suas histórias sempre semelhantes. Surge então um desconforto novo, mais profundo que a confusão, a suspeita de que não é um mundo que não muda, mas algo interno que se recusa a mudar de posição. Esse é um ponto delicado, porque reconhecer o padrão implica renunciar à fantasia de controle absoluto. Implica admitir que existe uma dinâmica interna mais antiga e mais poderosa do que o ego gostaria de aceitar. Ao mesmo tempo, é o primeiro passo real em direção à transformação. Enquanto o padrão permanece invisível, ele governa. No momento em que começa a ser visto, mesmo que de forma fragmentada, sua força absoluta começa a diminuir. Ainda assim, ver o padrão não significa imediatamente se libertar dele. Pelo contrário, quanto mais próximo se chega do núcleo que organiza a repetição, mais resistência surge. Algo em você prefere continuar repetindo a encarar o que sustenta essa repetição. Esse algo não é externo, nem acidental. Ele tem nome, tem função e tem uma relação direta com aquilo que você evita reconhecer em si mesmo. À medida que essa percepção se aprofunda, uma nova figura começa a se delinear no cenário psíquico, uma figura que Jung considerava inevitável nesse processo, a sombra. Quando a ideia de confusão começa a perder força, algo mais inquietante ocupa o lugar, a percepção de que existe uma regularidade silenciosa organizando sua experiência. Não uma regularidade lógica, fácil de explicar, mas uma constância emocional. Situações mudam, pessoas mudam, contextos mudam, e ainda assim o desfecho interno parece o mesmo. A sensação é a de caminhar por ruas diferentes, inexplicavelmente, sempre chegar ao mesmo destino.
É aqui que o padrão invisível se revela não como teoria, mas como vivência. Para Jung, o inconsciente não é um depósito passivo de conteúdos esquecidos, ele é um sistema ativo, autorregulador, que busca equilíbrio por meio da repetição. Aquilo que não encontra expressão consciente retorna sob a forma de experiências recorrentes. O padrão não aparece porque você quer, nem porque planejou. Ele emerge porque algo essencial foi excluído da consciência e precisa, de algum modo, ser integrado. Enquanto isso não acontece, a psique insiste. Esse padrão se manifesta primeiro nas emoções. Antes de se tornar um evento externo, ele surge como uma familiaridade estranha, a mesma ansiedade diante de oportunidades, a mesma atração por pessoas indisponíveis, o mesmo impulso de abandonar quando algo começa a exigir compromisso. A mente racional oferece justificativas convincentes, mas o corpo emocional reconhece a repetição. Existe uma sensação de déjà vu psíquico que antecede cada nova escolha, embora raramente seja levada a sério. O ego acredita que decide, mas frequentemente apenas racionaliza decisões já tomadas em outro nível. Jung observou que grande parte do comportamento humano é conduzida por forças autônomas que não pedem autorização. Quando essas forças estão ativas, o indivíduo sente que está sendo ele mesmo, quando na verdade está sendo movido por um roteiro antigo. É por isso que o padrão é invisível, ele coincide com a identidade. Questioná-lo parece, num primeiro momento, questionar quem você é. Arquétipos desempenham um papel decisivo nesse processo. Eles são formas universais de experiência que, quando ativadas pessoalmente, organizam expectativas, medos e desejos. O problema não é a existência do arquétipo, mas a identificação inconsciente com ele. Quando alguém vive possuído por um arquétipo, o salvador, a vítima, o rejeitado, o invisível, sua vida passa a se alinhar a esse papel, independentemente das circunstâncias objetivas. A repetição não é coincidência, é fidelidade ao papel assumido sem consciência. Por isso, tantas pessoas dizem querer mudança e, ainda assim, escolhem caminhos que as levam de volta ao mesmo lugar. Não se trata de falta de força de vontade. Trata-se de lealdade inconsciente. O padrão oferece algo que a mudança ameaça retirar, uma identidade conhecida, mesmo que dolorosa. O sofrimento familiar é psicologicamente mais tolerável do que a incerteza de abandonar um roteiro que, apesar de tudo, dá sentido à própria história. Jung afirmava que o inconsciente compensa unilateralidades do ego. Quando a consciência insiste em uma imagem idealizada de si mesma, o inconsciente responde com situações que a contradizem. Assim, alguém que se vê como forte pode se envolver repetidamente em contextos de impotência. Alguém que se considera independente pode se aprisionar em vínculos sufocantes. Não é punição, é correção. O padrão invisível funciona como um mecanismo de equilíbrio, ainda que seja vivido como fracasso. A repetição se torna especialmente evidente nos momentos de crise. É quando o padrão falha em produzir alívio que ele se torna perceptível. A pessoa começa a notar que suas reações são desproporcionais, suas escolhas previsíveis, suas histórias sempre semelhantes. Surge então um desconforto novo, mais profundo que a confusão, a suspeita de que não é um mundo que não muda, mas algo interno que se recusa a mudar de posição. Esse é um ponto delicado, porque reconhecer o padrão implica renunciar à fantasia de controle absoluto. Implica admitir que existe uma dinâmica interna mais antiga e mais poderosa do que o ego gostaria de aceitar. Ao mesmo tempo, é o primeiro passo real em direção à transformação. Enquanto o padrão permanece invisível, ele governa. No momento em que começa a ser visto, mesmo que de forma fragmentada, sua força absoluta começa a diminuir. Ainda assim, ver o padrão não significa imediatamente se libertar dele. Pelo contrário, quanto mais próximo se chega do núcleo que organiza a repetição, mais resistência surge. Algo em você prefere continuar repetindo a encarar o que sustenta essa repetição. Esse algo não é externo, nem acidental. Ele tem nome, tem função e tem uma relação direta com aquilo que você evita reconhecer em si mesmo. À medida que essa percepção se aprofunda, uma nova figura começa a se delinear no cenário psíquico, uma figura que Jung considerava inevitável nesse processo: a sombra. Quando a repetição deixa de ser vista como falha pessoal e passa a ser compreendida como linguagem psíquica, a relação com o sofrimento começa a mudar. Ainda dói, ainda cansa, mas já não parece totalmente sem sentido. Para Jung, a psique é orientada para a totalidade. Ela não busca conforto, busca a integração. E quando partes essenciais da experiência são rejeitadas pela consciência,
a vida encontra outras formas de trazê-las à tona. A repetição é uma dessas formas. A consciência humana tende a se fixar em uma imagem limitada de si mesma. Essa imagem é construída a partir do que foi aceito, recompensado ou valorizado ao longo da vida. Tudo aquilo que não se encaixou foi empurrado para fora do campo consciente. O problema é que a psique não funciona por exclusão definitiva. O que é deixado de fora continua ativo, pressionando por reconhecimento. A repetição surge como um compromisso entre o que o ego aceita ver e o que o inconsciente insiste em mostrar. É por isso que certas experiências retornam com pequenas variações, como se a vida estivesse ajustando o volume de uma mensagem não ouvida. No início, a repetição é sutil, um desconforto vago, um padrão emocional recorrente, uma sensação persistente de insatisfação. Se isso é ignorado, a intensidade aumenta. Situações mais dolorosas surgem, crises se aprofundam, perdas se acumulam. Não porque a vida seja cruel, mas porque a psique é persistente. Jung via os sintomas psicológicos como tentativas de autorregulação. Ansiedade, depressão, conflitos repetidos e colapsos existenciais não são inimigos a serem eliminados a qualquer custo. São sinais de que a consciência está desalinhada com algo fundamental. Quando esses sinais são silenciados sem serem compreendidos, a psique encontra outros meios de se expressar. A repetição é uma insistência educada antes de se tornar um grito. Existe uma crença difundida de que sofrimento é sinal de erro. Para Jung, muitas vezes é o contrário. O sofrimento surge quando a consciência se recusa a se ampliar. Ele funciona como uma fricção entre o que somos e o que poderíamos nos tornar. Enquanto essa fricção é evitada, a vida se encarrega de recriá-la externamente. Assim, a repetição não é punição, é pedagogia. Uma pedagogia dura, mas precisa. Nesse estágio, algumas pessoas começam a perceber que lutar contra a repetição apenas a fortalece. Mudar de cidade, de relacionamento, de carreira, sem mudar a posição interna, produz apenas novas versões do mesmo conflito. A vida parece conspirar contra qualquer tentativa de recomeço, quando na verdade está apenas mantendo o foco no ponto não resolvido. A repetição aponta para dentro, mas o ego insiste em procurar soluções fora. O momento de ruptura ocorre quando o indivíduo se pergunta não mais como faço isso parar, mas o que isso está tentando me ensinar. Essa pergunta não traz respostas imediatas, mas muda a direção do movimento psíquico. A energia antes gasta em resistência começa a ser investida em escuta. A repetição perde parte de sua agressividade porque não precisa mais gritar para ser notada. Jung chamava esse movimento de função compensatória do inconsciente. Quando a consciência se torna unilateral, excessivamente racional, excessivamente moral, excessivamente identificada com um papel, o inconsciente responde produzindo experiências que restauram o equilíbrio. A repetição é uma dessas respostas. Ela força o ego a confrontar aquilo que foi negligenciado, não para humilhá-lo, mas para ampliá-lo. Esse entendimento transforma a maneira como a pessoa se posiciona diante da própria história. O passado deixa de ser visto como uma sequência de erros e passa a ser compreendido como um diálogo interrompido. Cada repetição foi uma tentativa de continuação desse diálogo. Cada fracasso aparente foi uma pergunta não respondida. O sentido não estava na experiência em si, mas naquilo que ela exigia da consciência. No entanto, reconhecer a função da repetição não significa que ela desapareça imediatamente. A psique não muda por decretos intelectuais. A repetição começa a perder força apenas quando a consciência se dispõe a se transformar de fato. Isso implica abandonar antigas identificações, tolerar períodos de incerteza e suportar a sensação de não saber quem se é sem o padrão conhecido. É um território instável, e por isso muitos recuam. Mas para aqueles que permanecem, algo essencial começa a se delinear. A repetição, antes vivida como prisão, começa a se revelar como portal. Um portal estreito, desconfortável, mas inevitável. A travessia por esse portal não leva a uma versão idealizada de si mesmo, mas a uma relação mais honesta com a própria totalidade. É nesse ponto que Jung situa o início de um processo mais profundo, um caminho que não busca eliminar conflitos, mas integrá-los em uma estrutura mais ampla de sentido. Esse caminho tem nome. E ele não promete facilidade, apenas autenticidade. À medida que a repetição perde sua função coercitiva, surge a possibilidade de algo novo, não um novo papel, mas uma nova forma de ser. Uma forma que não depende da fuga nem da repetição para se sustentar.
É a partir daqui que a vida começa, finalmente, a se mover em outra direção. Quando a repetição começa a perder sua força compulsiva, não é porque foi derrotada, mas porque cumpriu sua função. Aquilo que antes empurrava a vida sempre na mesma direção agora se transforma em matéria de consciência. Para Jung, esse momento marca o início real da individuação, um processo frequentemente romantizado, mas que na prática é silencioso, exigente e profundamente desestabilizador. Individuar-se não é tornar-se especial, é tornar-se inteiro. A individuação começa quando o ego aceita que não é o centro da psique, mas apenas uma parte dela. Essa aceitação não acontece como um insight glorioso, e sim como uma perda gradual de certezas. O indivíduo percebe que muitas de suas escolhas não eram livres, mas condicionadas. Que muitas de suas convicções eram defesas. Que muito do que chamava de personalidade era adaptação. Essa percepção pode gerar um vazio inicial, uma sensação de desorientação mais profunda do que a confusão anterior, porque agora não há mais ilusões que a encubram. É nesse ponto que muitos interpretam o processo como regressão ou fracasso. Afinal, os antigos padrões, apesar de dolorosos, ofereciam estrutura. A individuação retira essas estruturas antes de oferecer novas. Jung advertia que não existe transformação sem desorganização prévia. A psique precisa desmontar antigas identificações para que algo mais autêntico possa emergir. O desconforto não é sinal de erro, mas de realinhamento. Ao contrário do que a cultura da performance sugere, individuar-se não significa se tornar a melhor versão de si mesmo. Significa reconhecer e integrar aquilo que foi excluído para sustentar uma imagem aceitável. A sombra, antes projetada, passa a ser assumida como parte da própria realidade psíquica. Isso não torna a pessoa mais perigosa. Torna-a menos cega. Onde antes havia impulsos inconscientes, agora há escolha. Onde antes havia repetição automática, agora há discernimento. A vida começa a mudar não porque os problemas desaparecem, mas porque a relação com eles se transforma. Situações semelhantes ainda podem surgir, mas não encontram o mesmo terreno interno. O padrão perde sua força não por repressão, mas por compreensão. Aquilo que foi integrado não precisa mais se repetir. Jung via isso como uma economia psíquica. A energia antes gasta em resistência passa a sustentar presença. Esse processo exige responsabilidade radical. Não a responsabilidade moralista de culpar-se por tudo, mas a responsabilidade psicológica de reconhecer a própria participação naquilo que se vive. Isso implica abandonar o papel de vítima do destino sem cair na ilusão do controle absoluto. A individuação acontece nesse espaço intermediário, onde o indivíduo reconhece as forças que o atravessam sem se identificar completamente com nenhuma delas. Com o tempo, algo sutil se estabelece. A vida deixa de ser percebida como uma sequência de obstáculos a serem superados e passa a ser vivida como um diálogo contínuo entre consciência e inconsciente. Os sinais ainda aparecem, mas são ouvidos mais cedo. As crises ainda ocorrem, mas não precisam chegar ao colapso para serem levadas a sério. A repetição já não precisa gritar, porque foi finalmente escutada. Jung afirmava que o maior privilégio da vida não é a felicidade, mas o sentido. A individuação não garante conforto, sucesso ou estabilidade permanente. Ela oferece algo mais raro, a sensação de que a própria vida, com todas as suas contradições, está alinhada com uma verdade interna. Essa sensação não elimina o sofrimento, mas o torna suportável. Não elimina o medo, mas o torna honesto. No fim, a pergunta que abriu esse caminho retorna transformada. Já não é porque minha vida não muda, mas o que em mim agora pode sustentar a mudança. A resposta não vem como frase pronta, mas como postura. Uma postura menos defensiva, menos fragmentada, menos refém de padrões invisíveis. A vida muda não porque tudo se resolve, mas porque você já não está fugindo de si mesmo. E talvez essa seja a conclusão mais desconcertante de todas. Quando você para de chamar de confusão aquilo que sempre foi padrão, quando deixa de lutar contra a repetição e passa a compreendê-la, algo essencial se reorganiza silenciosamente. Não há espetáculo. Não há ruptura dramática. Há apenas um movimento discreto, quase imperceptível, em que a vida, finalmente, deixa de girar em círculos e começa a avançar, não para longe de quem você é, mas em sua direção.